Olá, pessoal. Meu nome é Maria José e nós vamos trabalhar com um curso de português voltado aos profissionais do direito. Uma das grandes exigências feitas aos profissionais da área de direito é o perfeito domínio das normas da língua culta padrão necessária para a produção de todos os textos jurídicos, quer na modalidade escrita, quer na modalidade oral da língua. Por isso, nós vamos passar inicialmente pelas regras da acentuação gráfica. Não procede a desculpa dada por alguns estudantes de que o conhecimento das regras de acentuação é desnecessário, uma vez que o corretor ortográfico dos computadores faz esse trabalho. Esquecem-se de que em situações de concurso, de provas, quem deve saber acentuar é o próprio candidato para poder redigir com correção. Daí a necessidade de nós conhecermos as regras de acentuação. Antes de iniciarmos realmente as regras, algumas informações tornam-se necessárias. Todas as palavras da língua portuguesa podem ser divididas em sílabas, que significam um conjunto de sons que nós produzimos em cada emissão de voz. Assim, na palavra direito, nós temos 3 sílabas: direito. Quanto ao número de sílabas, as palavras da nossa língua podem, portanto, ser classificadas em monossílabas, isto é, aquelas palavras que só contêm uma sílaba: fé, réu, com, de, por exemplo. O segundo tipo são as dissílabas, isto é, palavras com 2 sílabas. Por exemplo, refém, juiz, toga, dever, entre outras tantas. A seguir, nós temos as trissílabas, palavras que contêm 3 sílabas. Por exemplo, tribunal, acórdão, salário, direito, entre tantas outras. Polissílabas são aquelas que têm 4 sílabas ou mais: constituição, autoridade, comunidades, autorização, entre outras tantas. Dentre as sílabas que compõem as palavras da nossa língua, uma delas terá sempre uma intensidade maior. É a chamada sílaba tônica. Nós a pronunciamos com maior força, com maior intensidade. As demais são chamadas átonas. Assim, por exemplo, na palavra tribunal, composta por 3 sílabas, tribunal, as 2 primeiras são átonas e a última é tônica, aquela que falamos com maior intensidade. A sílaba tônica de uma palavra, e isto não importa o número de sílabas que a compõem, só pode recair em uma das 3 últimas sílabas. Desse modo, de acordo com a posição da sílaba tônica, as palavras podem ser classificadas na nossa língua em oxítonas, quando a sílaba tônica recai na última sílaba. Por exemplo, tribunal, juiz, civil, legislação, petição, porém, entre tantas outras. Serão paroxítonas aquelas cuja sílaba tônica recai na penúltima sílaba. Vejam aí: direito, acórdão, família, previdência, júri, entre outras. E serão proparoxítonas quando a sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba. Por exemplo, a palavra código. A intensidade maior é dada na sílaba có. Como podemos notar, todas as palavras têm uma sílaba que é tônica, mas nem todas as sílabas tônicas recebem um acento gráfico, isto é,
um sinal sobre a vogal da sílaba tônica. Os acentos gráficos usados para marcar as sílabas tônicas são o acento agudo, por exemplo, na palavra código, é o acento sobre a vogal da antepenúltima sílaba, có. O acento grave, aquele com o qual marcamos a crase. Por exemplo, na frase, o promotor fez referência à reação demonstrada pelo acusado. O acento do A é o chamado acento grave. O outro é o acento circunflexo, com o qual marcamos a sílaba tônica fechada, como na palavra tônica, o acento sobre a vogal da antepenúltima sílaba que é fechada. Para orientar os falantes na pronúncia das palavras e, quando escritas, orientar o leitor, existem as regras de acentuação gráfica que veremos a seguir. Começaremos as regras de acentuação gráfica com as palavras monossílabas, aquelas, lembram-se, que têm uma sílaba só. Elas serão acentuadas quando terminadas pelas vogais A, E, O, seguidas ou não da consoante S. Por exemplo, pá, chá, pé, pó, nó e etc. Preste atenção. Existem algumas palavras monossílabas que são consideradas átonas, portanto, elas nunca são acentuadas. São elas os artigos o, a, os, as, uns, os pronomes o, a, lhe, se, me, que, as preposições a, de, com, em, sob, as conjunções e, nem, que e se. Ainda nas monossílabas são acentuadas aquelas terminadas pelo ditongo aberto el, ei, oi. Nós só temos na língua 3 ditongos abertos, que são esses. Seguidos ou não de S, ele será acentuado. Réu, por exemplo, réis, dói e etc. Vejamos agora a regra mais simples da nossa acentuação. São as proparoxítonas, isto é, aquelas cuja sílaba tônica recai na antepenúltima sílaba. Todas são acentuadas. Vejam os exemplos: código, tráfico, ilícito, hipótese, cônjuge, entre outras tantas. Quanto às oxítonas, que são aquelas cuja sílaba tônica recai na última sílaba, elas serão acentuadas quando terminadas pelas vogais A, E, O, seguidas ou não de S. Por exemplo, você, café, pará, dó e etc. Observação: as formas verbais terminadas em A e O também devem ser acentuadas. Vejam o verbo dar na forma que ele dê ou ele dá. Por exemplo, um verbo que é acompanhado por um pronome pessoal, cantá-lo. Ou então, um verbo que contém o pronome na forma do futuro, colocado na forma de mesóclise, isto é, no meio do verbo, falou-a. Ou então, na forma do pretérito, do futuro do pretérito, melhor dizendo, devolvê-lo-ia. O verbo também deverá ser acentuado. As oxítonas serão também acentuadas se elas terminarem por em, ens, em palavras que tenham 2 ou mais sílabas. Por exemplo, porém, também, desdém, vinténs, entre outras. Logo, percebemos que as palavras monossílabas terminadas em ens não levam acento gráfico. Por exemplo, sem, bem, trem, nem e etc.
Assim também, as paroxítonas terminadas em enhens não são acentuadas. Por exemplo, jovem, item, nuvem, entre outras. Quanto às paroxítonas, aquelas cuja sílaba tônica recai na penúltima sílaba, elas serão acentuadas em determinados casos. Vejamos. Serão acentuadas quando elas terminarem por i, is, us, e uns. Vejam os exemplos. Júri, júris no plural, álbum, álbuns no plural, bônus e etc. Serão acentuadas também quando elas terminarem pela vogal A nasal, an, pelo ditongo nasal, ão, seguidos ou não de S. Vejam, ímã, órfão ou órfã no feminino, órgãos e etc. Serão também acentuadas quando terminadas em L, N, R, X, que alguns estudantes memorizam como roxinol ou como lona roxa. Por exemplo, ágil, automóvel, míssil, caráter, tórax, fênix e etc. Duas palavras apenas nós temos terminadas em PS, que quando forem paroxítonas serão acentuadas. É o caso de fórceps e bíceps. Ainda paroxítonas, se elas terminarem por ditongos, ditongos são duas vogais que nós pronunciamos numa só emissão de voz. Elas ficam na mesma sílaba. Vejam os exemplos. Série, história, glória, tênue, mútuo, ímpio e etc. Há uma série de casos que nós chamamos casos especiais na acentuação. Vamos tratar deles agora. São acentuados os ditongos abertos, el, ei, oi, em qualquer sílaba em que ele apareça. Por exemplo, chapéu, ideia, rói, véu, troféu e etc. São acentuadas também as vogais I e U, elas forem tônicas em hiatos. Hiatos constituem duas vogais que nós pronunciamos em sílabas separadas. Quando elas serão acentuadas? Se elas não forem seguidas de NH. Por exemplo, nas palavras tatuí, jesuíta, ruído, ruína, saída. Não são, pois, acentuadas se elas forem seguidas de NH, como os exemplos rainha, bainha, não levam acento. Serão também acentuadas se seguidas das consoantes L, M, N, R e Z, mas não formarem sílaba com elas. Vejamos os exemplos. Na palavra juízes, que é o plural, o I deve ser acentuado, porque é um hiato, o I é tônico, está seguido de Z, mas esse Z não está na mesma sílaba que o I. Já a palavra juiz, no singular, não leva acento gráfico, porque o I está seguido do Z, que fica na mesma sílaba e, portanto, na mesma emissão de voz. O mesmo caso se dá com raízes, que é acentuada. Já a palavra raiz, que é o singular, não leva acento gráfico. Assim também, ruína deve ser acentuada, mas a palavra ruim não leva acento gráfico. Continuando os casos especiais na nossa acentuação, veja, acentua-se a primeira vogal do grupo O. Vejam os exemplos: enjoo, voo, abençoo, coo. O primeiro O deverá ser sempre acentuado. Ainda não são acentuados os prefixos paroxítonos terminados em R e I, como os seguintes: super, semi, eme, ante, arque,
hiper e inter. Observe a acentuação das formas verbais. São acentuados os verbos ler, dar, crer, ver e seus compostos na terceira pessoa do plural, do presente e do indicativo, do seguinte modo: eles leem. No singular, eu tenho a forma ele lê. No plural, eu dobro este e o primeiro e é acentuado. Eles leem. Do verbo crer, eu tenho na terceira pessoa do singular, ele crê. Mas no plural, eles creem. A mesma coisa, o verbo ver. Eles veem. E o verbo dar no subjuntivo, que eles deem. Quanto aos verbos ter e vir e seus compostos, por serem irregulares, acentuam-se do seguinte modo. No singular, ele tem. Vejam, a forma plural é igual na sua forma de escrever, só que a pessoa é plural, eles têm. Pode haver uma ambiguidade se o pronome não estiver presente na frase que compõe o texto. Então, para que não haja problema, não se acentua o singular, mas se acentua o plural. Vejam já o composto do verbo ter, que é conter. Eu digo ele contém e acentuo com acento agudo. No plural, eles contêm, que mostra o plural, o acento será circunflexo. No caso do verbo vir, vejam aí, ele vem, não leva acento, mas eles vêm, que significa eles chegam. Veja os compostos, ele intervém e eles intervêm, com acento circunflexo no plural. O trema é um caso um pouco à parte. Muitos acham que o trema deixou de ser usado, mas ele ainda é usado sobre a vogal U, quando não for tônica, mas ela for pronunciada, precedida das consoantes G ou Q e seguida das vogais E ou I. Assim, continua sendo usado o trema nas palavras sequência, consequência, tranquilo, 50, entre outras. Embora o acento diferencial tenha sido abolido da maioria das palavras homógrafas, homógrafas são aquelas palavras que têm a mesma grafia, muda um pouco o som, uma é mais aberta, a outra é mais fechada, mas os significados são diferentes também. Alguns acentos diferenciais continuam a ser usados. Uma das homógrafas receberá o acento circunflexo sobre as vogais E ou O, quando elas forem tônicas, justamente para evitarmos a ambiguidade. Assim, continuam acentuadas. No verbo poder, continua acentuado o pode, que significa a terceira pessoa do singular, do pretérito perfeito e do indicativo, aquilo que já passou, enquanto pode, que é o presente, não leva acento gráfico. O verbo parar, na terceira pessoa do singular, do presente e do indicativo, leva acento, ele para diferenciar da preposição para, que não tem acento. O verbo pôr, no seu infinitivo, deve ser acentuado para que não haja ambiguidade com a preposição por. Assim também, o substantivo pelo, que significa pelo, cabelo, ele deve ser acentuado porque nós temos a preposição per mais o, que forma pelo. Por exemplo, quando eu digo ele vem pelo caminho, esse pelo é diferente do pelo substantivo, por isso deve ser acentuado. E ainda, para não confundir com formas do verbo pelar, que significa tirar a pele. Eu pelo, tu pelas.
Outra palavra que continua acentuada com acento diferencial é a fruta pera, para diferenciar de uma preposição, melhor, de uma contração da preposição per mais o artigo a, que para nós já é arcaica. Ninguém mais usa a preposição pera, mas a fruta deve ser acentuada. O mesmo se dá com o substantivo polo. Polo, significando polo sul, polo norte, deve ser acentuado, para diferenciar de uma contração também arcaica de por mais o, que quase ninguém mais usa, e para diferenciar também do polo, que é um filhote de gavião. Além dessas, ainda deve ser acentuada com acento diferencial o verbo coar na terceira pessoa do singular. Ele coa, para diferenciar de uma contração da preposição com mais o artigo a, que forma a expressão coa, que é uma licença poética também pouquíssimo usada atualmente. Concluímos assim as regras de acentuação gráfica da nossa língua. Veja, não são tão difíceis. Para fixarmos esses conhecimentos, vocês têm à disposição alguns exercícios para serem realizados. Bons exercícios!